Imagine um reino distante, onde o luxo é tão comum quanto o ar que se respira. Um lugar onde até escovar os dentes é tarefa de criados, e levantar da cama requer uma cerimônia. Agora, imagine o herdeiro desse império, decidindo trocar tudo isso por um pequeno apartamento em Nova York. É assim que começa uma das comédias mais queridas dos anos 80, Um Príncipe em Nova York, com o hilário Ed Murphy. O filme nos transporta para Zamunda, um reino fictício, onde o jovem príncipe Akin vive cercado de conforto, riqueza e tradições. Mas no meio de toda essa opulência, ele sente falta de algo essencial, a liberdade de escolher o próprio destino, e o próprio amor. No dia do seu aniversário de 21 anos, seus pais organizam uma cerimônia para apresentá-lo à mulher que lhe foi prometida desde o nascimento. Mas Akin quer mais do que um casamento arranjado. Ele quer alguém que o ame não por sua coroa, mas por quem ele realmente é. É então que ele toma uma decisão ousada: viajar para os Estados Unidos e se misturar ao povo comum para encontrar o amor verdadeiro. Ao lado do seu fiel escudeiro Semi, vivido por Arsenio Hall, ele troca as roupas reais por uniformes de faxineiro e vai trabalhar em uma lanchonete chamada McDowell's, uma paródia do McDonald's. É ali que conhece Lisa, a filha do dono, e por ela, o príncipe se apaixona. O contraste entre o requinte de Zamunda e a dureza do cotidiano nova-iorquino gera situações impagáveis. Akin tenta viver como um cidadão comum, mas a nobreza insiste em persegui-lo, seja em seus modos refinados, ou na dificuldade em esconder quem realmente é. Ed Murphy brilha em cada cena, mostrando o talento que o consagrou após sucessos como 48 Horas e Um Tira da Pesada. Aqui, ele entrega uma atuação carismática, inocente e divertida, provando que podia ser engraçado sem precisar de sarcasmo. Mas o grande segredo do filme está no trabalho de maquiagem em múltiplos personagens. Tanto Ed Murphy quanto Arsenio Hall interpretam vários papéis, desde o cantor da barbearia até o velho rabugento que discute boxe. O resultado? Um show de versatilidade e humor, que até hoje impressiona. Nos bastidores, a equipe de maquiagem liderada por Rick Baker passou horas transformando os atores em personagens completamente diferentes. E essa façanha rendeu ao filme uma indicação ao Oscar de melhor maquiagem. Outro detalhe curioso é que o diretor John Landis, que já havia trabalhado com Ed Murphy em Trocando as Bolas, enfrentou momentos tensos durante as filmagens. A relação entre os dois ficou abalada, principalmente porque Ed Murphy já era uma estrela de proporções gigantescas, e queria mais controle criativo sobre o projeto. Ainda assim, o resultado final é um equilíbrio perfeito entre o toque cômico de Landis e o carisma irresistível de Ed Murphy. Um Príncipe em Nova York foi um fenômeno de bilheteria, arrecadando mais de 290 milhões de dólares no mundo todo, um feito enorme para uma comédia. O público se apaixonou pelo contraste entre o conto de fadas e a vida real, e pela forma como o filme falava de amor, humildade e identidade, sem deixar de arrancar boas risadas. E o impacto cultural foi tão grande, que mais de 30 anos depois, em 2021, o príncipe Akin voltou, agora como rei, em Um Príncipe em Nova York 2, reunindo parte do elenco original e reavivando a nostalgia. Por trás do clima leve e do humor elegante de Um Príncipe em Nova York, existe uma das histórias mais emblemáticas e controversas dos bastidores de Hollywood. A principal polêmica envolvendo o longa surgiu anos após o seu lançamento, e acabou se tornando um caso clássico sobre direitos autorais e a chamada contabilidade criativa dos estúdios. O humorista e escritor Art Buchwald entrou com um processo contra a Paramount, alegando que o filme utilizava a mesma ideia que ele havia vendido ao estúdio no início dos anos 80.
A trama girava em torno de um monarca estrangeiro, que viaja aos Estados Unidos para viver como uma pessoa comum. Conceito que, segundo Buchwald, foi reaproveitado sem o devido crédito. O caso chegou aos tribunais, e de forma rara em Hollywood, o escritor venceu a ação, com a justiça reconhecendo a semelhança entre as obras. Mas a vitória veio acompanhada de um novo escândalo. Mesmo com o filme arrecadando centenas de milhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo, a Paramount alegou que Um Príncipe em Nova York não havia gerado lucro líquido, usando cálculos internos, conhecidos como Hollywood Accounting. Esse argumento permitia ao estúdio evitar pagamentos adicionais previstos em contrato. O episódio expôs publicamente práticas financeiras questionáveis da indústria, e virou referência em estudos sobre contratos cinematográficos. Outra controvérsia, revelada anos depois por Ed Murphy e Arsenio Hall, envolvia pressões do estúdio para a inclusão de um ator branco no elenco principal, mesmo em uma história centrada quase exclusivamente em personagens negros. A decisão não partiu do roteiro original, e acabou sendo vista como um reflexo das inseguranças da indústria da época, quanto à aceitação de um grande sucesso liderado por um elenco majoritariamente negro. No fim das contas, Um Príncipe em Nova York é mais do que uma comédia. É uma história sobre autodescoberta, sobre quebrar tradições e seguir o coração. Um lembrete de que a verdadeira nobreza não vem do sangue, mas das escolhas. Ed Murphy transformou um conto moderno de amor em um clássico atemporal, que até hoje conquista novos fãs, porque, lá no fundo, todo mundo já sonhou em ser príncipe, ou pelo menos encontrar o amor verdadeiro no meio do caos de uma cidade grande. E você? Lembra da primeira vez que assistiu Um Príncipe em Nova York? Conta aí nos comentários qual sua cena favorita. O seu like é muito importante pra gente, e não deixe de compartilhar este vídeo. Te espero na próxima exploração. Valeu!